Bom dia, pessoal. Bom dia. Aqui a gente tá mais um sábado para mais uma live aqui no canal do Nosso, iniciando hoje, agora, com o tema da agroecologia e com dois convidados fantásticos que a gente está trazendo hoje para falar com a gente, o Marcos e o Paulo, que já estão online. Estou vendo também a Marcela, que é quem fez essa ponte incrível, maravilhosa para a gente. E eu queria me apresentar para quem ainda não esteve no canal. Meu nome é Carolina, eu sou a fundadora aqui do Nosso, que é um movimento que está se institucionalizando no momento para se tornar uma ONG, uma OSC. Bom dia, pessoal. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Ramon. E a gente vem fazendo um trabalho na área da educação. A gente quer trazer uma educação descolonizadora e capacitadora para o nosso país, para que as pessoas possam voltar à sua autonomia dentro da própria vida, dentro da nossa vida como sociedade. E para isso a gente tem contado com muitas pessoas de áreas diversas que já estão fazendo trabalhos incríveis em áreas como, por exemplo, a agroecologia, que é parte, né, dessa capacitação, desse reviver a nossa sociedade, e trazendo essa educação, essa experiência delas aqui através do canal. E hoje é uma honra incrível estar podendo estar com duas delas aqui com vocês. Não vou perder muito mais tempo aqui com as introduções, não. Já vou chamar o Marcos primeiramente para fazer essa ponte maravilhosa com a gente. Eu estou vendo que ele já está aqui esperando para entrar, então vamos lá. Sim, vamos unir muitos movimentos para trazer muito amor para esse mundo. Bom dia, Marcos! Bom dia, bom dia. Tudo bom, Carol? Como é que Bom dia. você tá? Tudo bem, tudo bem. Assim, um pouco ansioso para esse momento, né? Pela responsabilidade que a gente tem de levar a mensagem do que é a agroecologia, a importância da agroecologia para as famílias. Então, essa ansiedade é por essa responsabilidade, sabe? De passar um pouco Sim, desse conhecimento que a gente adquiriu ao longo dessa caminhada, fazendo determinados trabalhos e tendo a oportunidade hoje de divulgar um pouco disso. E, enfim, agradecer essa ponte, como você mesma disse, né, inicial, que a Marcela fez com a gente. E agora, daqui a pouco, vai a ponte que nós fizemos com o Paulo, né? sim, Que eu acho que é dessa forma que a gente faz, né? Nós somos pilares e vamos fazendo outras pontes e outras conexões. E a exato. energia boa, ela vai sempre espalhando de um lado para o outro, né? Sim. Eu acredito muito nessas conexões que acontecem. Mas vamos lá, né? Apresentação, né? Sim, e eu quero que você fale até um pouquinho sobre o Paulo, porque assim, quem nos apresentou foi a Marcela, que é uma super apoiadora do projeto, que já trabalhou com você, né, Marcos? Sim. E que trouxe, quando eu falei que queria abordar aqui no canal o tema da agroecologia, ela super fez a ponte, o nosso primeiro bate-papo, assim, parecia que não ia acabar, né, amada? Era muita irradiação de amor, E desse foi querer mesmo. trazer o bem. E aí você falou, não, Carol, a gente precisa falar com o Paulo, a gente, né? Ele é um expert, ele já está fazendo, implantando esse amor da agroecologia com tantas famílias em tantos lugares no Brasil. Então, para honrar essa ponte, essa conexão, eu queria dar um espaço para você falar assim de você, do seu trabalho e da ponte com o Paulo, de onde é que vocês se conheceram, que o Paulo também já está aqui na espera, gente, que infelizmente o Instagram não permite mais de duas pessoas na telinha, né? Mas daqui a pouquinho a gente já vai estar com o Paulo aqui na telinha, porque a ansiedade é muita, realmente. Legal. Bom, eu sou biólogo, né, de formação. Vou começar pela minha formação. Eu sou capixaba. Moro aqui no interior do Espírito Santo, moro em São Mateus, aqui no Espírito Santo. Mais precisamente na Ilha de Guriri, né? Enfim, eu trabalho com o desenvolvimento de projetos sociais de base comunitária, né, com associações, com cooperativas, que envolve essa área de agricultura, não só a área de agricultura, eu trabalho, mas com projetos de desenvolvimento de comunidades locais, né? Então, negócios sociais, né? Eu costumo dizer dessa forma. Sim,
E quando a gente fala de negócios sociais, a gente precisa levar um pouco de um olhar de empreendedorismo, mas com redução de custos, e pessoas que estão trabalhando na ponta, elas podem fazer um papel diferente dentro desse mundo que nós vivemos, né? Então, Sim. a agroecologia, eu acabo sempre, a oportunidade que tem de trazer isso para dentro do trabalho, eu acabo levando, porque a base de recursos, daqui a pouco o Paulo vai poder falar muito sobre isso, é da própria natureza, da própria observação da natureza. Eu virei um entusiasta da agroecologia, tanto pela minha formação inicial, né? Então, eu sou biólogo, então a gente estuda muito a parte de ecologia na graduação, mas essa correlação com a agricultura eu fui aprender depois no mercado de trabalho, digamos assim, né? Com as nossas experiências profissionais. Enfim, Em que então, ponto que você esbarrou no Paulo? então aqui no Espírito Santo, a gente desenvolve um trabalho dentro de um programa, né? Eu vou até citar o nome do programa, que é o PDRT, e ele desenvolve um trabalho focado nas ações de implantação das áreas, né? Na parte de produção, e eu trabalho um pouco mais na parte de gestão e comercialização, né? Pois é, a gente É, falou disso, né? A gente vai até rolar uma segunda live, pessoal, ó, spoiler já para vocês, porque é muito tema, é muito assunto dentro da agroecologia, então vocês podem esperar que já vai ter uma segunda edição. Sim, então, e aí esse trabalho começou aqui, né? A gente teve uma oportunidade de. Oi, Lu, bom dia, Lu chegou aí também. A gente teve a oportunidade de iniciar esse trabalho aqui, mas só que no ano passado iniciei um trabalho novo no estado de Goiás, e esse trabalho lá de Goiás, ele oportunizou fazer uma conexão com o Paulo, né? Para levar o Paulo lá para iniciar uma perspectiva diferente até do que a gente trabalha no Espírito Santo, na Bahia, e lá que realmente eu vi como que pude me apropriar mesmo dessa questão e falar, cara, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que o cara é Uhum. muito bom, ele Uhum. consegue pegar todas essas informações técnicas que existem dentro da agronomia, traduz isso numa linguagem muito clara para os agricultores. Uhum. Então, quando a gente começou a conversar, eu falei, a conexão foi feita comigo, mas eu tenho que dar assim, tem que dar crédito para uma pessoa que tem uma caminhada de implantação diária e que tem uma sensibilidade para respeitar muito as famílias. É uma coisa que eu também faço, né? Uhum. De respeitar aquele momento que a família tá vivendo e o que ela tem de recursos ali, né? Sim. Então, o Paulo ele veio dessa forma, né? Nessa conexão aí. É muito lindo, é o que toca o coração, né, Marcos? Eu tô vendo Uhum. aqui que o Alê também entrou. Oi, Alê. A gente trocou mensagens para ver se o Alê também ia fazer parte dessa live de hoje, porque ele é um especialista também lá do Nordeste que trabalha com o tema. Então, uma honra ter você assistindo a gente. Assim, você já Legal, Ale. também conhece um pouquinho do Marcos e do Paulo. Então, vamos chamar, né? Vamos chamar nosso Sim, queridíssimo. deixa eu só, antes de passar para o Paulo, eu queria até trazer, porque a gente é como eu falei inicialmente, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande de levar esse tema, mas eu já vou começar, assim, antes de passar para o Paulo, trazendo uma mensagem que foi de uma live que eu participei com o Ernest, que eu acho que a gente tem, e nesse mundo de polarização que a gente está vivendo, né? A gente está trazendo uma nossa percepção em cima das nossas experiências. Eu acho que ninguém Sim. é dono da verdade, mas a fala do Ernest, ela foi muito bacana. Eu complementei a frase dele dentro de uma pergunta relacionada à agricultura orgânica, né? E ele respondeu assim, ele ressalta as convergências. E aí eu complementei a frase do Ernest dizendo assim, respeitando as divergências. Sim. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para o desenrolar dessa live hoje aqui, que a gente valorize muito esses pontos de convergência e respeite as divergências. Beleza? Arrom, Eu muito, agradeço. muito bom. Beleza? Agora vamos passar para o Paulo. E até já já, porque eu, Até eu já. busco você de volta. Tá, jóia. Estamos aqui. Vamos lá. Então vamos lá, gente. Ó, a primeira vez que a gente está fazendo essa troca na live. Vamos ver se eu encontro o Paulo aqui.
adicionando que a ansiedade é bastante, o amor é muito. Aê, Bom bom dia, dia, Paulo! bom dia a todos e a todas. Tá aqui na adrenalina total escutando vocês aí. Pois E, é, pô, que amado. legal, né? Oportunidade, agradecer a oportunidade aí de estar podendo falar com vocês, A né? gente é que agradece teu amor, teu carinho, a experiência, a dedicação por esse tema. Legal, tamo aí. Vamos ver se a Então gente pode vamos, né? contribuir, se a gente pode contribuir um pouquinho, né? Hein, Sim. Carol? Que bom que você me chamou para fazer no sábado, né? Que sábado é dia de tomar banho, então eu tomei banho para poder Você estar aqui, tá cara. Passei arrumadinho. até. É, cara, sabadão, se fosse de outro dia, não ia ser problema. Ia estar com a Tessa. A gente ia fazer a live lá no polo da agroecologia, né? É isso aí. Legal, a galera que estudou comigo entrando aí, ó. Pessoal da Bem-vindo, UFLA, Exal, gente. lado B. Coisa E boa, é isso, muito, Carol. muito bom. Tô à disposição para poder contribuir com vocês, com a Vamos, conversa, poder vamos falar um deixar pouco da minha irradiar. caminhada. Sim, vamos Isso começar aí. por aí, né? Às vezes dá até para você fazer um gancho, Paulo, sobre o que a gente conversou bem no comecinho, que era o triângulo da vida, que a gente falou, não, vamos começar com esse tema, porque Uhum. dentro dele tem muito essa questão do amor, né, da reconstrução, e como é que isso na sua caminhada te chamou, tocou você, como é que aconteceu esse encontro dentro do triângulo da vida entre você, a agroecologia, aqui no nosso país. É, eu vou só falar uma coisinha antes, que eu acho que a gente tem Uhum, que valorizar, porque a caminhada não começa só com a gente, né? Então, sim. por que eu fui para a agroecologia? Fui para a agroecologia porque eu tive o privilégio de ter duas avós totalmente bruxas, bruxa, né? Minhas avós de pai e mãe, as mulheres. Aí eu fui fazer agronomia, Honra sou elas. nascido no apertamento, sou fruto do êxodo, né? Eu sou fruto do êxodo. Meus pais já não eram agricultores, minhas avós, as duas eram agricultoras, né? Uhum. E aí, mas eu sempre tive essa, que eu nunca soube entender da onde vinha, né? Quando eu era moleque, eu não sabia, eu gostava pra caramba, mas eu não entendia, né? Só fui entender um pouco mais tarde. E aí fui para agronomia, falei, cara, é isso que eu quero. E fui para agronomia, fui estudar em Lavras e que era uma escola, é uma escola ainda super convencional, com todo o respeito que eu tenho pelo Uhum. toda a gratidão que eu tenho pelo conhecimento que eu recebi, mas é uma escola extremamente convencional. Acredito que 95% das pessoas que se formam lá vão para a linha mais do agronegócio, né? Moderna, né? E essa galera que está aparecendo aí lá do B é a galera que sempre questionou isso, né? E Questionadores lá, e lá amamos. fez todo sentido esse conhecimento que eu recebi das minhas avós, porque eu fui trabalhar com plantas medicinais, fui trabalhar com comunidades, né? E um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi um levantamento de plantas medicinais na Uhum. região. E o louco, isso eu preciso falar para vocês, porque isso foi muito louco. Eu chegava nas casas, a maioria das vezes na periferia ou nos bairros, alguns patrimônios, assim, algumas casas na roça. Uhum. Lógico, sempre tem criança, né? Sim. E eu me apresentava, aí a criança olhava assim e falava, cara, o cara da universidade vem falar com a minha avó. O que minha avó sabe? Uhum. Então, isso chamava muita atenção. Falava assim, o conhecimento estava ali, mas muitas vezes não era valorizado. Não era escutado Precisava, precisava vir alguém de fora para para destacar esse relembrar. conhecimento, né? Bem louco isso. E Isso foi alguém muito que tinha, forte. que tinha vivenciado isso, né? Porque você, na sua vivência, você olhou, você reconheceu. Então, é esse olhar que reconhece que pode abrir a porta para os outros também reconhecerem, né, Paulo? E essa é a conexão da agroecologia, junção, conexão, cooperação de saberes. Isso que é legal de falar, assim, como que as pessoas do meio urbano têm esse poder
e também como aquela vovozinha lá que a família não sabia que ela tinha tanto conhecimento, Sim, tem esse poder para a mudança, porque o consumo está nas grandes massas. As grandes massas estão aonde? Nos centros urbanos. com Quando as certeza. pessoas têm essa consciência da agroecologia, a gente muda o padrão de consumo e aproxima, faz essas pontes, igual o Marcão falou, a gente constrói essas pontes entre quem produz e quem consome. Isso é uma revolução que não tem volta, Sim, a questão da entendeu? E aí, reciprocidade, né? De você saber quem está do outro lado da ponte. e você Essa... cria um laço de confiança que é assim, meu filho está aqui, aqui na roça, eu posso pagar um plano de saúde para ele, eu posso até pagar uma escola melhor, eu tenho qualidade de vida aqui na roça, e quem está me financiando é aquela família que está lá na cidade, que está confiando no meu trabalho aqui. É uma Sim. certificação que não precisa de selo, porque é a Não, ela é certificação do olho humana. no olho, é resgate do É. fio de bigode. As mulheres não têm bigode, mas é o resgate da confiança. Que acho que isso que é o pulo do gato da agroecologia, é o resgate do Sim, amor e da confiança. E é isso que eu vou falar, eu falo pra caramba, você já percebeu, né? sim. Vou tentar não te cortar em Isso, nenhum não, momento. beleza, Por mas quê? pode ficar à Porque vontade. não, porque é muito lindo ver a vivência que você traz, Paulo. E fala assim, você, né, a gente honrou, você trouxe as suas avós, e acho que também a gente precisa de um espaço para falar um pouco do Ernst, né? Sim, Que criou muitas coisas aqui, o Triângulo da Vida vem dele, criação né? A dele. criação dele. Então, como é que foi esse primeiro contato, Então, assim, a primeira vivência com eu ele? preciso só falar de uma pessoa antes, que Sim, marcou muito na todas. minha caminhada, que também fez eu chegar no Ernest, até indiretamente, mas é o professor Áureo Eduardo Magalhães Ribeiro. É um Tá. economista que eu trabalhei com ele no Vale do Jequitinhonha. Uhum. E eu fui chegar nele, eu fui aluno dele, queria matar ele quando eu era aluno. Porque ele não concordava com nada que eu falava. Eu falava, cara, esse economista aí é um problema sério e tal. Que só quer E pegar no meu aí, pé. não, então eu falava de umas coisas, pastejo rotacionado, não sei o que e tal. E ele fez um trabalho no Jequitinhonha que foi levantar a estratégia de sobrevivência das famílias. Porque o Tá. Jequitinhonha sempre foi falado como o lugar mais pobre do Brasil. Uhum. A pobreza no Jequitinhonha é extrema. Quem não conhece o Jequitinhonha é nordeste de Minas Gerais, uma região fantástica. Vale a pena ir conhecer como turista. Diamantina é a capital ali, né? Uhum. Saiu muita pedra preciosa ali daquela região. E ele fez um trabalho de levantar as estratégias de sobrevivência das famílias no Vale do Jequitinhonha. Então é muito louco o trabalho, porque ele descobriu o seguinte, que as famílias chegam a ter 10, 15, trocentos filhos, né? Filhos. Mas tem uma estratégia nisso. No começo, o casal passa um perrengue danado. Até o terceiro filho começa a passar um perrengue. Aí, quando chega 4, 5 anos, aquela criança que está ali, não é exploração infantil, mas ela já começa a ajudar no sistema de produção, leva a marmita para a roça, ajuda a mãe. E no sexto, vai criando uma estratégia que é fantástica, de sobrevivência. Aí de vez em quando os filhos vão cortar cana em São Paulo, etc. Vem grana de fora. Passa um tempo, a família se sustenta de uma forma fantástica. E Uhum. outra coisa que não é levada em consideração do Vale do Jequitinhonha é a segurança alimentar. Porque Tá. quando não entra dinheiro, muitas vezes aquilo é visto como pobreza. Mas as famílias não passam fome. As famílias têm toda a estratégia de convivência com o semiárido, de estruturação da sua base de recursos e muita comida na mesa. Uhum. Que é Como uma não das. tem grana, parece que é pobreza, mas as estratégias estão lá e se perpetuam há muito tempo, né? Então, A ele é um gente cara que eu tenho que falar dele porque ele contribuiu muito na minha história. E E a o gente fala da mestre questão Ernest, da crise agora, né, Paulo, que deixou muito claro quem, na verdade, tem essa riqueza. Quando a gente vê uma crise, seja através dessa pandemia ou crises até mais sérias, com quem certeza. entra nas maiores dificuldades é o urbano, é a cidade, porque se distanciou muito dessa autonomia, né, alimentar, de estar ali
produzindo o que consome. Então, eu acho que é uma lembrança também de muito boa para as pessoas do campo se valorizarem, né? Valorizarem o que Com elas certeza, com constroem certeza. dia a dia. Mas vamos lá, vamos falar do Se não Ernst. tiver se não tiver a galera na roça, a cidade para. Pois Tá? é, O poder tá ali. muita E honra. aí o mestre Ernest, né, que é um mestre mesmo, para mim é o seguinte, vou falar a leitura que eu tenho do Ernest. Deus falou assim, ó, aquele planeta tá um problema sério. A gente precisa contribuir com ele. Eu vou mandar um anjo para esse povo, eles são muito teimosos, mas eu vou mandar um anjo para eles, que ele tem uma cabeça 100 anos na frente, para ver se esse povo acorda. E o Ernest é isso para mim. Ele é um anjo que veio para contribuir com o avanço do nosso planeta. As coisas que ele traz, igual o triângulo da vida, são tão refinadas, mas ao mesmo tempo são tão fáceis de entendimento, Simples, né? que eu não tenho dúvida que isso é uma quebra de paradigma fantástica. Né? Sim. E ele mostra por exemplos, ele não mostra a boca para fora. A casa dele, que era uma roça completamente abandonada, hoje é um dos pontos da Mata Atlântica com maior biodiversidade, e ele tem mais chuva na fazenda do que em toda a região. Nossa. Quer dizer, ele mostra com Fantástico. exemplos, né? Ele não é da boca só para fora, né? Sim. E assim, lógico, água mole em pedra dura, né? Uhum. Muita gente critica, muita gente fala que aquilo não funciona, mas muitas vezes as pessoas criticam sem se aprofundar. Uhum. Porque se você pega o que ele traduziu da floresta para o dia a dia da produção, não tem como dar errado. E é aquela coisa que eu acho que é mais fantástica ainda do que ele fala, né? É cooperação e amor incondicional. Então, Sim. quando desperta isso, é um poder que ninguém segura. Né? E hoje a gente Então, está vendo assim a questão até própria da agroecologia virando meio que uma moda, né, Paulo? E quando a gente conversou, bom. a gente falou, vamos aumentar, deixar fluir, mas trazer Que bom. a essência, né? Recordar a essência para que isso não seja como muitas coisas deturpado, né, pelo capitalismo mundo afora, como mais só um meio de aumentar, aumentar e aumentar, e esse não é o cerne, né? Não é o cerne é outra, é uma filosofia. Então, que a gente possa usar esse espaço para contar um pouco mais da onde veio, o que significa a agroecologia além da produção, porque é muito mais do que só a produção, né? Carol, e uma coisa que você me perguntou, né? Como é que as mulheres atuam na agroecologia? A agroecologia só existe por causa das mulheres. E aí o exemplo sou eu por causa das minhas avós, né, cara? Então acho que não precisa falar mais nada. Com duas avós raizeiras, dá para tá claro isso, né? Viva que as nossas gaúchas. tratavam a família com chás, com ervas e tratavam a família com comida. Né? Então isso para mim é assim, é a mãe terra, né, Gaia, é isso, cara. Se não tiver a mulherada envolvida, não tem agroecologia. Porque, assim, o olhar de vocês é um olhar de mãe, de quem carrega, né, o filho na barriga, depois quem conduz, né? Então isso é fundamental. O trabalho do homem também, lógico. E aí essa união, né, que a gente consegue fazer essas pontes mesmo, assim. Então a valorização de todo mundo é fundamental, Sim. né? Então a mulherada na agroecologia, várias mestras aí que a gente conhece, a Luciana que está participando aí também é uma lá do Vale do Paraíba, sabe muito. E é essa coisa, não tem aquele que sabe mais ou aquele que sabe menos. Os saberes estão aí para serem unidos. Isso que o Ernest faz. Lindo. O Ernest traduziu esses conhecimentos da natureza e socializou, sabe? Assim, eu defendo, lógico, a agricultura sintrópica como uma marca do Ernest, não tenha dúvida. Se alguém falar mal do Ernest, eu brigo. Se alguém, eu não me apresentei direito, mas se alguém falar mal do Espírito Santo, está arrumando treta comigo. Eu sou capixaba praticante, graças a Deus. É. Então, assim,
a marca da agricultura sintrópica é do Ernest, né? Alguns tentam falar que não, tá, beleza, mas, cara, o Ernest conseguiu ser esse anjo, traduzir esse conhecimento, mas ele não se apropria. Tá, E não é uma questão do nome, né? É uma questão de honrar a pessoa, de honrar o trabalho, daquilo que reconhecer, tá sendo... né? Isso, que a gente precisa reconhecer. Com certeza. Mas vamos voltar um pouquinho para o básico, que tem um pessoal aqui na live que não conhece muito da agroecologia, para quem isso tudo é um mundo muito novo. Então, eu queria pedir assim, para você falar do comecinho da base para esse pessoal, o que é, né, a agroecologia, um sistema agroflorestal, por onde que a gente pode começar para esse pessoal que não conhece a agroecologia ainda entender, Paulo? Então, a agroecologia, ela é uma ciência, né? Que ela abarca um monte de outros conhecimentos, né? De outras linhas. Ela assim, o que dialoga com todos esses outros saberes. Então, eles estão ancorados na agroecologia. E agro, né? Eco e logia, estudo, né? Então, a gente está cada vez mais reforçando isso, que ela é uma filosofia até de vida, né? É uma coisa que, quando as pessoas, mesmo as pessoas urbanas, começam a entender, elas veem, isso fica muito nítido, que quanto mais ela colabora com a agroecologia, mais saúde ela tem, porque mais comida de verdade está na sua mesa. Então isso que é o grande pulo do gato da agroecologia, é junção de quem produz com quem consome. União de conhecimentos, união de saberes, respeito, mesmo aquela pessoa que não teve oportunidade de ir para a escola, mas ela conhece o terreno dela de uma forma que aquela pessoa que ficou na universidade 5 anos, 6 anos, não conhece. A pessoa que está na universidade tem um conhecimento que aquela pessoa que não teve oportunidade de estudar tem. Então, a agroecologia junta esses saberes. Lindo. Sim. Sem ter essa coisa, eu sei mais e você sabe menos. Não, a gente sabe conhecimentos diferentes. É união de saberes. Sim. Horizontalidade. E acho que isso própria agrofloresta acaba traduzindo na forma dela, né, Paulo? Porque você vê ali as plantas diversas coexistindo sem se atrapalhar. Então, até quando a gente chegar, né, na questão da poda e tudo, é feito para que elas possam coexistir. E através disso trazer a força, né, para aquele solo, para aquela região com uma abundância que é tanto para o vegetal quanto para o animal, como homem, como parte dessa natureza, né? Então é isso, e essa é a tradução que o Ernest traz, que é legal a gente destacar, né? Porque assim, ele pegou a lógica da natureza, principalmente da floresta, e traz para o dia a dia. Então, aí eu até brinco, né, quando eu vou falar com os agricultores, com as agricultoras. Você já viu algum índio com um saco de adubo nas costas, adubando essa floresta? Tem alguém aí com um sistema de irrigação escondido que está molhando essa mata? Né? Ótimo! Então, como é que essa floresta se mantém e a gente está aqui capinando e pelejando e a planta está sempre com problema, tal? Então, Ernest traduz esse conhecimento da abundância que a floresta produz. Então, a gente não precisa ser xiita e falar assim, não, o sistema tem que ser com todos os andares, todos os estratos, com todas as plantas da placenta, secundária 1, secundária 2, etc., até chegar lá na climácia, etc. Tal. Mas o que ele bota no chão que é a realidade? Ele pensa o sistema de uma forma que a gente produza, mas que o sistema sempre se retroalimente. Então, a gente quer plantar cacau? Maravilha. Como que eu faço para que esse cacau tenha comida no próprio lugar? Como é que eu faço para que esse cacau, no futuro, tenha água para ele? Que plantas que eu posso ter aqui só para podar e fazer biomassa? E aí eu pego um terreno, vamos imaginar assim, eu pego um terreno muito pobre, como é que eu começo esse processo? Eu não tenho tudo que eu tenho na mata, mas eu quero fazer,
E aí eu começo o processo dessa forma que o Triângulo da Vida mostra. Você vai publicar ele, vai apresentar ele aí? Ou Pois não? é, não dá pra Não, gente tá no, colocar não, ele beleza. aqui na telinha. Mas o O Triângulo da Vida Vida, tá na última eles... postagem, galera. Maravilha, aí eu For ver pedi pro depois, pessoal o dar uma pessoal olhada. olha. É. Então, o Triângulo da Vida, Ernest pega desde a formação do solo, que o solo vem da rocha, ele começa com a colonização de micro-organismos, e esses micro-organismos vão fazendo com que outros seres consigam se estabelecer. Fungos, líquens, e esses fungos, líquens, quando eles morrem, eles vão dando condição para que outros vegetais mais rústicos começam a se estabelecer. Eu dou um exemplo bem legal assim, que eu acho legal, porque é legal ir na cachoeira. Vocês já foram na cachoeira e escorregaram nas pedras. Tem um limo na cachoeira, não é? Em cima das pedras. Aquilo ali é o começo do Triângulo da Vida que Ernest traduziu. Ali está a primeira colonização da rocha, que depois de tempos e tempos e tempos vai virar solo e vai dar condição para que outros vegetais mais exigentes consigam se desenvolver. Então, Ernest pensou no sistema, imitando a floresta, de uma forma que eu sempre faço ele ficar mais rico. Ah, Paulo, mas eu estou na cidade, como é que vou fazer agricultura sintrópica no centro urbano? A gente tem que pensar assim, o que eu posso ter aqui no começo para produzir biomassa? Eu posso ter um minhocário em casa e adubar no começo? Ah, mas o humus não lógico que faz parte. A gente tem que pensar em usar aquilo que está na nossa mão. Você sabe o que eu uso muitas vezes? Papelão, que é resíduo, mas é celulose. Então eu uso papelão para começar o processo. Né? Então a gente parte desse contexto local que você falou, né? Da sabedoria local, a gente de olhar vai o que a gente tem aqui. Na roça é muito mais fácil. Quando a gente fala isso com as famílias, elas falam assim, caramba, eu tenho capim, eu tenho o material que eu rastelo o quintal para não dar cobra, e aí como é que eu faço essa conexão e tal? E tem outros conhecimentos que estão na agroecologia que a gente faz com que o processo que o processo possa avançar, né? Eu não abro mão de um conhecimento que até da igreja messiânica, que é a Mokichi Okada, que é o EM. EM são micro-organismos eficazes. Esses micro-organismos são retirados na própria mata num sistema super fácil de fazer. Simples demais, é só cozinhar arroz e levar na mata. Você recolhe esses micro-organismos e faz o seu sistema avançar. Ele faz a ativação da biomassa para que a planta fale assim, agora eu estou na floresta, então agora eu vou produzir bastante. Caraca. Então quem puder depois, quem está aí na live, quem puder depois olhar o Triângulo da Vida do Ernest, vai ver isso assim muito claro. E uma coisa que está no Triângulo da Vida, que é um divisor de águas, que vale a pena a gente também olhar e refletir, é assim, eu falo que é a chegada dos italianos, né? Eu posso falar porque eu sou descendente de italiano, né? Italianada chegou com aquele olhar da Europa. Eles estavam errados? Era o olhar da guerra, né? Era o olhar da guerra. E era o olhar da pouca biodiversidade da Europa. Quando eles chegaram na Mata Atlântica, eles falaram, meu Deus do céu, o que eu vou fazer nesse monte de árvore aí? Tô perdido. Então, vou pegar um grupião, um traçador, que é aquela... 4 italianos doidos, 2 de cada lado e cortando as árvores. Eles estavam errados? Naquele momento, eles não estavam, era o que eles sabiam, era o conhecimento que eles tinham. E aí, ainda juntou, assim, parte do trabalho indígena, da lógica do fogo, tem uma lógica, o fogo não é uma coisa desordenada, os índios têm o dom, e as índias têm o dom do uso do fogo, né, coivara, etc. A italianada olhou aquilo e falou, rapaz, os índios botam fogo, vou botar fogo nesse trem aí também. Só que sem o conhecimento, né, Paulo? Infelizmente. Aí o que eles faziam? Limpavam a área, que é o que está no Triângulo da Vida, limpavam a área. No começo produzia pouco ou muito? Te pergunto, Carol, o que você acha? No começo? Olha, derrubou a mata, botou fogo. Eu ia chutar que era muito, porque o solo ainda estava fértil, né?
Exatamente. O solo com muita biomassa, um solo que veio de floresta. Mesmo que eu plante monocultura de milho, no começo vai produzir muito. Só que aí o pulo do gato do Ernest. O que tinha ali que faz aquela produção ser tão boa? A biomassa que era da floresta, os micro-organismos que eram da floresta, que quando eu tirei a floresta, não tem mais reposição. Sim. E aí, só que Quando à primeira vista, isso não é visto, né? Não é enxergado. Exatamente, aí foram criando as muletas. Eu preciso que produza muito, eu preciso de adubo em pouco tempo. Então eu pego o resíduo do petróleo, transformo em nitrogênio e jogo na terra. Sim. Tá equilibrado? Não vai estar equilibrado nunca, porque eu tinha milhões de micro-organismos, milhões de plantas que deram origem àquela biomassa, e eu não tenho mais. Sumiram. Eu tenho poucos nutrientes para aquela planta. E aí a natureza, é outra coisa que o Ernest fala, né? Ele fala que a natureza manda os mensageiros para falar que a gente está fazendo errado. Aí Só vem manda, o né? inseto, A praga, peste. então na verdade a gente nem chama de praga, a gente fala de insetos, né? E honrando o micro-organismos, animal, muito lindo. porque eles estão ali, não porque eles são maldosos. Nossa, eles vieram, as formigas vieram, cortaram toda a minha laranjeira que eu paguei 20 conto a muda. Que maldosas são. Não, a sua laranjeira não está no momento da floresta dela. E as formigas vieram podar porque aquela planta está sofrendo. Dá um nó na cabeça pensar isso, né? Fala assim, cara, a formiga está ali, eu estou jogando veneno e elas... Paulo me fala que elas estão ali sendo mensageiras. Ernest deixa isso muito claro. Elas são mensageiras de que nosso manejo está errado. A gente está fazendo as coisas que... E aí, nessa lógica da floresta, Ernest fala o seguinte, você tem que olhar para a floresta para você olhar para os seus cultivos. Se eu quero produzir a laranjeira, como é que ela estava na floresta? Em qual lugar da floresta? Quanto de sol ela precisa? Ela é uma planta que precisa de muito sol ou de pouco sol? Se ela precisa de pouco sol, então eu preciso colocar outras plantas junto com ela para que esse sol... Igual quando a gente vai na praia, a gente leva o guarda-sol, né? Para se proteger. É a mesma coisa, outras plantas vão fazer esse guarda-sol para essa laranjeira. E aí a formiga olha... Questão daquela colaboração, né, que a gente falou no começo, entre as plantas, que eu sou totalmente iniciante, né, mas pelo que vocês já me passaram, que eu pude ler e ver, também tem a questão das plantas que são as próprias adubadoras, né, que estão ali para servir as outras, é sempre uma troca. É isso, essa tradução que ele fez. A gente tem que olhar a floresta, olhar a planta na origem dela e ver como é que ela se comporta. E outra coisa que é fundamental do trabalho do Ernest, ele faz com que o ser humano seja um catalisador do processo. Porque assim, ia vir um vendaval, e aquele vendaval ia quebrar as árvores mais velhas. Elas iam abrir a clareira como a italianada doida fez. Do mesmo jeito. Só que essa biomassa ia ficar no chão. Se eu sei que aquelas plantas que vão vir naquela clareira são plantas exigentes, eu já vou me prevenir. A hora que eu for plantar plantas de clareira, tem que ter muita biomassa ali. Então eu já vou plantar a minha biomassa no próprio lugar. Eu não fico trazendo as coisas de fora. Então a poda é uma forma de acelerar o processo, de entender que momento que aquela planta está ali. A planta precisa de mais luz. Vamos imaginar um café. O café tem um momento, ele é de dentro da floresta. Pode até parecer, eu moro no Espírito Santo, falar isso para o povo aqui vai falar que eu tô doido, que o café é todo a pleno sol. Mas o café é da floresta. Se a gente pegar ele lá na Etiópia, ele é de dentro da floresta. A gente foi fazendo um pioramento para jogar ele para o sol. E ele no sol tem um momento, logo depois da colheita, que ele vai começar a botar os botões florais, que é o que vai garantir a próxima safra. Se não tiver luz nessa flor, essa flor não vinga e ela não produz. Então, nesse momento, se eu tenho árvores, eu faço como se fosse um furacão, um vendaval. Eu podo essas árvores, boto biomassa no chão, a luz entra, fecunda essas flores, faz com que elas vinguem,
eu vou ter produção ano que vem, e as plantas que eu podei, elas rebrotam. A hora que chegar um verãozão de pocá mesmo, que pocá a gente usa aqui no Espírito Santo, que é muito forte, a copa já se refez e está protegendo o meu cafezinho ali. Então essa lógica que o Ernest pegou, falou assim, a gente é catalisador. A gente pode ser formiga e podar a planta. A gente pode ser um serra-pau e podar a planta. E essa biomassa fica no lugar. Então, cada vez que a gente maneja, o sistema está mais rico. E é uma a gente não trabalha com a escassez. A gente trabalha com abundância. Sim. E de novo, eu vejo muito essa questão da conexão, né? De você tomar o tempo para olhar, né, Paulo? Olhar para o que está plantado ali, olhar para o que cada planta precisa. E eu acho que isso que acaba automaticamente também aflorando esse cuidado, esse olhar entre as pessoas, dentro da família, na sociedade. Gostaria que você comentasse um pouco disso, do que você viu dentro do seu trabalho, né, com as famílias nessa questão de aproximação, né, de humanização, digamos assim, das pessoas ali, e que traz muito dessa questão do amor, porque amor é isso, né? É a atenção, é o olhar no olho, é o olhar, é o entender. Então, acho que tem muita coisa aí que dá para a gente falar, né? Então, eu trabalho com agricultura familiar desde a graduação, né? E a agroecologia, a gente, como eu falei desse conhecimento horizontal, a gente busca esse empoderamento de todo mundo, seja do jovem, seja da mulher, seja do homem. Da mesma forma, o conhecimento é diverso e o conhecimento vem para ser unido e fazer um conhecimento de todos, né? Então, assim, a gente vê muito isso, né? Depois que começaram a ser mais evidentes, assim, o PAA e o PENAI. O PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos e o PENAI é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Que a gente vai até falar em mais detalhe com o Marco, gente. Isso, só vou dar um spoiler. Eu já estou até aprendendo os termos, hein? Um spoiler. Isso ficou muito mais claro, porque na maioria das vezes, quem dominava mesmo, quem mandava e tal, na horta não era o cara, era a cara. E a cara teve que conversar com o cara porque a demanda não era de café, a demanda era de verdura. No começo, muitas vezes, isso nítido, você pode conversar com muita gente que trabalha com assistência técnica, é nítido. No começo, os caras mesmo falavam assim, você tá doido, não vou vender para esse negócio não, que não vai dar dinheiro. Mas as mulheres encampavam isso. Quando a grana começou a chegar na mão da mulherada, os caras falaram, essa mulher tá ganhando mais dinheiro que eu com o café. Não, vamos aumentar essa horta. Então, assim... E da onde que vem essa troca de valores, né? Porque é uma percepção, mas é uma percepção errada. E da onde que vem isso, Paulo? Essa crença, né, de que, por exemplo, a monocultura ou o café vai trazer mais retorno e, na verdade, acaba não trazendo. Então, isso é uma coisa meio que cultural, né? Assim, eu não questiono, eu não falo que as pessoas estão erradas, porque eu moro no Espírito Santo, né, há 22 anos, e a gente é o segundo melhor estado em distribuição fundiária do Brasil. Ou seja, a agricultura familiar aqui mostra para que veio. Uma pena, a monocultura e tudo, muito da cultura da agricultura familiar se perdeu, que não era uma coisa da monocultura, né? Minhas avós mesmo contam, né? E eu, nessas viagens é que eu fui para a agroecologia, que eles não compravam quase nada fora, né? E se precisava comprar, muitas vezes trocava. A diversidade da cozinha, da comida, da mesa, estava no quintal. Ou se não estava no quintal, estava entre os vizinhos. Quando você direciona isso para a monocultura, muitas vezes esse conhecimento se perde. E aquela grana que ganha com a monocultura, a gente pensa assim, eu posso comprar o frango que eu preciso, eu posso comprar o tomate, etc., a partir do dinheiro da monocultura, né? Então, a agroecologia vem como um resgate. Então, assim, essa experiência a gente não pode deixar de lado, porque isso foi o que manteve a agricultura familiar. Os caras estão errados? Não. Foi a estratégia de sobrevivência que eles desenvolveram. Isso é fundamental.
O que a agroecologia propõe? Propõe meio que uma quebra de paradigma. Sim. Eu vejo um negócio assim, se no café o cara tirar o veneno, para mim já é um avanço anos-luz. Né? Se ele conseguir colocar mais uma planta, que seja uma adubadeira no meio do café, já é um avanço anos-luz. Se você pegar a quantidade de hectares de café no Espírito Santo, uma mudança pequenininha faz um negócio gigantesco. Sim. E aí que entra o consumidor, que eu acho que é outra ponta, né? Sim. Que a mulherada... Que Quando é, o consumidor começa a mostrar que tem demanda de produto, de comida de verdade e de produto, então a gente não pode falar nem muito alto, viu, Carol? Mas o poder tá com os consumidores. Mas Essa mesmo. virada tá com os consumidores. Essa ponte campo-cidade, ela é a estrutura que ninguém segura. E a gente tem vários exemplos de CSAs. CSAs é comunidade que sustenta agricultores e agricultoras. Que é, esse para mim é o suprassumo de tudo que já se teve. Porque é aquele olho no olho, é o resgate da confiança e a família da roça sustentando sua família com saúde na cidade e a família da cidade sustentando a família com dignidade na roça. Isso e a mim questão também do visitar, né? De não ser só uma ponte artificial, né? Mas de trazer o interesse real das pessoas em conhecer muitas vezes a região, né? Os vizinhos que a gente falou. Você imagina durante essa pandemia, tá todo mundo doido para ir para a roça. Né? Tá todo mundo fala, pelo amor de Deus, eu quero sair de casa, vamos para a roça. Você imagina depois como esse processo dos CSAs tem uma luz pós-pandemia. Durante a pandemia tá rolando? Tá. Sim. Mas pós-pandemia, você imagina como que pode ser uma revolução, né? Sim. E eu só vou dar uma coisa assim que eu também acredito, né? Tem um cara, ele é até da Globo, que é o André Trigueiro. O André Trigueiro fala que a gente está indo para o planeta de regeneração. A gente está num momento de transição planetária, é o planeta de regeneração. A gente fala, as pessoas vão se regenerar. Ele fala, não, triste engano. Nós vamos ter que regenerar o planeta. De tanto que a gente detonou ele, a gente vai ter que regenerar. Trabalho. E o CSA, a agrofloresta, a agroecologia é a regeneração de grande parte desse trabalho, né? E que vai além da natureza, vai a uma regeneração de ser humano para ser humano, né? De coração para coração. A gente teve uma pergunta aqui da Márcia, que pediu para falar da planta adubaneira no meio do café. A gente está chegando no finzinho da live, Márcia. Eu não sei se seria possível, Paulo, depois você trocar um direct, ou se você teria como falar um pouquinho só, porque a gente queria abordar exatamente essa questão agora no final, gente. Como que o urbano e o campo podem se reaproximar e como também vivenciar um pouco mais essa agrofloresta dentro da cidade, como a gente poder construir isso também das periferias, mas também no centro, porque até é interessante, na última live que a gente fez do meio ambiente, quem falou com a gente falou muito também da questão da estética, que é o querer bem, né? E as plantas, o verde, a natureza, elas trazem isso, elas trazem o cuidado, o querer, o nutrir aquilo que já é belo. Então, eu gostaria, né, de dar uma atenção para a Márcia com a pergunta, né, da planta adubaneira do café e a gente falar um pouquinho nesses últimos 10 minutos que a gente tem da questão campo e cidade. Então, só uma coisa assim, que fazer agrofloresta, na verdade, não é plantar. Vou contar a história para vocês aqui, vocês esqueçam, agrofloresta não é plantar. Agrofloresta é obra de arte. É obra de arte, não tenha dúvida. É o anjo que trouxe, Mestre Ernst, ele trouxe, é uma obra de arte. A hora que você acaba o mutirão, ou acaba o canteiro, ou acaba aquele pedacinho que você fez, você fala, construir uma obra de arte. Por isso que as pessoas se apaixonam. E não é só se apaixonar pelo negócio que ele não é estático. Ele é um filme. Ele começa e não para. E essa coisa da cidade eu acho legal também a gente
pensar, e depois a gente vai colocar no link do grupo aí uma série que é do CPEAS, Centro de Pesquisa em Agricultura Sintrópica, que traduz muito os princípios do Ernest. A proposta do CPEAS, como a proposta de vários agroflorestoras e agroflorestoras, é dar uma injeção de ânimo nesse planeta. Ninguém mais está segurando informação. Sim. A informação tem que chegar para as pessoas. A informação tem que ser praticada. Que eu faça no meu, que eu faça na minha floreira, que eu faça num canteiro, que eu faça no canteiro da rua, lá da praça. Sim. A gente tem que praticar. Porque quando a gente pratica, a gente produz obras de arte. E essas obras de arte mudam a estética, mas alimentam o solo e vão alimentar a gente. Sim. Isso, para quem está preso no apartamento aí durante a pandemia, vocês não tenham dúvida, é a maior terapia que existe, é botar a mão na terra. E a terra não pode estar descoberta. Tem que ter biomassa. Tem que ter. Tem que ter biomassa. Márcia, em relação a plantas adubadeiras, a gente tem uma série, né? Uma das que eu mais gosto atualmente é capim-mombaça. Fala, Paulo, mas ela não é uma adubadeira. Ela não é uma adubadeira diretamente, mas ela faz com que a vida no solo aumente. Se eu tenho micro-organismos no solo e tenho biomassa, tem uma hora que esses micro-organismos vão no banheiro. Quando eles vão no banheiro, eles produzem todo o esterco que eu vou precisar trazer de fora. Falo, Paulo, mas são milhões de toneladas que eu preciso. Se eu tenho biomassa, a planta não come biomassa. A planta come o esterco produzido pelos micro-organismos, pelas minhocas, pelos serizinhos que estão ali, que vão alimentar o café. É o que acontece na floresta. Então, se eu trabalhar com capim-mombaça, feijão de porco, feijão guando, crotalária, todas essas plantas são plantas adubadeiras para o café. O que elas fazem? Elas só adubam o café? Não, elas adubam a vida do solo do café. Que é isso que é a sacada que Ernest traduziu. A gente precisa de vida para alimentar a vida, para ter mais produção. Simples assim. E acho que, de novo, isso traduz, né? Ele engloba literalmente tudo, porque esse nutrir, né, que também vem da estética, do pé no chão, que faz a gente ter vontade de ter mais, né, Paulo? Que a gente até falou no nosso bate-papo antes da live, que isso pode gerar até uma inveja positiva, né? Que é quando isso a gente vê na economia difusão por também. inveja. Difusão por inveja, porque as pessoas veem que aquilo é lindo, funciona e querem fazer, querem trazer para si. Eu sou capaz. Sim. E a agrofloresta mostra, eu sou capaz. Isso é legal. Eu não fiz agronomia, Paulo, eu não fiz engenharia florestal, tal. Não precisa fazer nada. O pessoal pode... É até triste falar isso. Hoje em dia a gente ainda tem muita. A gente acho que o 18º da América Latina em posição de quantidade de analfabetos. É uma vergonha. É uma vergonha. A gente ainda tem muita gente analfabeta. Analfabeta de não ter sentado na mesa da escola. Mas o conhecimento que ela acumulou, a estratégia de vida que ela tem, está lá. Então ela é capaz. Sim. Isso que Como a gente aquele tem cara que tem relembrar. Pós-doutorado, também é capaz. E o pós-doutorado senta com a pessoa que é analfabeta e faz agrofloresta junto. Não tem o que sabe mais e não tem o que sabe menos. Vamos unir junção de conhecimentos, né, Paulo? Que é o que a gente está fazendo aqui, que é o objetivo desse movimento do Nosso, que é a razão pelo nome dele, porque é nosso, é o juntar, Legal. É o conviver. Então, como a gente está chegando no finalzinho, eu gostaria... Estão perguntando se vai ficar gravada. A Lucileia, minha amigona lá de Pedro sim. Canário. Vamos compartilhar, vamos deixar essa live reverberar para as pessoas que não puderam estar aqui hoje. Passem o link, postem, para a gente poder levar esse amor, essa luz para muito mais gente, essa abundância que a agroecologia traz. Toca o coração. É uma honra ter você aqui, Paulo. É uma honra ter você fazendo o trabalho que você faz. E eu vou, antes da gente desligar, eu quero chamar o Marcos de novo também para dar um tchau. Beleza. Mas eu queria, né, te dar um momento para, sei lá, últimas palavras, última inspiração. A gente vai escrever de novo aqui, com certeza. Legal. E muito obrigada, a honra é toda nossa.
Então, assim, o que eu penso, né? Tem hora que a gente fica assim, até meio chateado, né? A gente tá trancado. Eu não tô trancado, eu moro na praia, né? Graças a Deus hoje não teve onda. Obrigado, obrigado. Não teve onda, senão ia ser um Senão você conflito. tava lá. Nossa, ia ser um conflito. Eu até falei pra Laura, Laura, papai tem que sair da água cedo, porque vai. Ainda bem que não tem onda. Eu não estou confinado, né? Mas assim, eu fico pensando, esse momento que eu acho que quem está, né? Quem está passando por isso, né? Tenho vários parentes que estão aí confinados e assim, é um momento da gente refletir mesmo, né? O que que a gente fez e aí na lógica do Ernest, o que que apareceu se eu plantei a laranjeira na hora errada? Não veio a formiga cortar a folha? Esse vírus, ele é um mensageiro de que a gente está fazendo mal para o planeta. E ele veio para puxar o freio para ver se a gente resgata isso que André Trigueiro fala, se a gente regenera, se a gente começa... E aí a regeneração fala, pô, mas eu não tenho poder de regenerar. A gente tem. Se a gente regenera a nossa família, a nossa casa, o nosso quintal, a relação com os nossos vizinhos... Isso é a regeneração. É que a gente tem que resgatar essa coisa que o Ernest fala. Amor incondicional e a cooperação. Agradeço muito pelo convite. Gratidão, amado. Marcão aí ter me achado. Tamo aí. Muito, tamo aí. Então eu vou chamar o Marcão. Obrigada, Paulo. Olha, eu não quero nem te tirar da telinha, mas eu vou ter que chamar o Marcos. Obrigada de coração. Bom final de semana, fiquem com Deus aí, se cuidem. Vamos chamar o Marcos então, galera, para honrar também esse espaço, a conexão. Vamos lá, Marcos. Tá subindo aqui. Vai dar tempo pelo menos de dar um tchau. Muito lindo, muito inspirador o coração. Assim, irradiando muita coisa, né? Nossa. Então, que emoção, né? Eu imagino que essa emoção foi para todas as pessoas que participaram dessa live. O Paulo consegue trazer toda essa sensibilidade que eu já tinha, antes de passar a palavra para ele, já tinha mais ou menos comentado, mas as pessoas que tiverem oportunidade, depois até sigam lá a página dele, ele está se reinventando, essa coisa que ele falou do contato com a terra, ele criou uma agrofloresta do lado da casa dele, num terreno baldio, de um vizinho, né? Tinha lá uma área parada e, enfim, já tem um tempo que ele está fazendo esse trabalho. E é uma higiene mental, é um trabalho de muita observação. Então, assim, eu só posso, mais uma vez, agradecer ao Paulo, agradecer você, Carol. Fui talvez o mediador do Paulo chegar aqui e trazer essa mensagem para a gente, mas eu acho que o nosso papel nesse mundo é justamente isso, sabe? O conhecimento está aí para ser divulgado, a gente precisa reverberar coisas boas no mundo, né? O Paulo trouxe essa análise final aí relacionada ao momento que nós estamos vivendo, né? E olha a desconexão que a gente está tendo das coisas da natureza, né? O Paulo foi comentando, foi falando e eu fui olhar a observação da natureza. Sim, a questão das formigas, tudo é questão de observação. Então, esse distanciamento que nós tivemos, e agora, no caso, essa aproximação que a gente está tendo a oportunidade de difundir a partir de uma live como essa, é que a gente precisa valorizar. A live 2, ela vai ser muito legal. Sim, vai, gente, vocês fiquem ligados que a gente vai trazer muito conteúdo para coisa prática, né? E relacionado com as instituições, as leis que abrangem aqui o nosso país. Então, para quem está querendo adentrar aí esse tópico, vai ser de muita informação. Eu agradeço de todo o coração, Marcos, você e o Paulo são pessoas que tocam a gente profundamente. Gratidão, gratidão a todo mundo que participou. Vocês estavam vibrando aqui com a gente nos comentários. A gente agradece de coração. E quem tiver outros comentários ou perguntas que ficaram sem ser respondidas, mandem um direct para a gente, que a gente vai repassar, fazer esse conhecimento rodar aí. Obrigada, gratidão a nós e aos nossos ancestrais. É isso aí, é isso aí. Gratidão, pessoal. Muito amor. Muito amor. Beijo, tudo gente. de bom. Beijo. Tchau, tchau.